Copa do Mundo parece feita só de gols, taças e comemoração, mas por trás dela existem histórias que parecem mentira. Uma taça roubada por criminosos, um país que desistiu do torneio, uma regra que acabava jogos do nada, um gol em apenas 11 segundos. E até coincidências que fazem o Brasil sonhar com o Hexa. Então, fica até o final, porque a última curiosidade pode deixar qualquer brasileiro pensando: será que 2026 tem algo reservado pra gente? E para começar, imagina a Copa do Mundo correndo risco antes mesmo da bola rolar, por causa de uma taça desaparecida. E essa história da Copa parece roteiro de filme. Em 1966, poucos meses antes da Copa do Mundo na Inglaterra, a taça Jules Rimet foi colocada em exposição. Mas no meio do evento, ela simplesmente desapareceu. A polícia entrou em desespero. Afinal, como explicar que o maior troféu do futebol tinha sido roubado antes da Copa começar? Depois veio algo ainda mais estranho: um pedido de resgate. O ladrão queria dinheiro para devolver a taça. Só que o final foi completamente inesperado. Dias depois, um homem passeava com seu cachorro, chamado Pickles, em Londres. De repente, o cachorro começou a farejar um pacote enrolado em jornal. Quando abriram, era a taça da Copa do Mundo. Sim, um cachorro encontrou o troféu mais importante do futebol mundial. E meses depois, a Inglaterra venceu aquela Copa. Mas essa não foi a única história estranha antes de uma Copa. Teve país que conseguiu a vaga e mesmo assim nunca apareceu para jogar. Um país chegou perto da Copa, mas nunca entrou em campo. Em 1950, a Índia conseguiu vaga para disputar a Copa do Mundo no Brasil. Só que a seleção simplesmente desistiu. A história mais famosa diz que foi porque muitos jogadores estavam acostumados a jogar descalços e a FIFA exigia chuteiras. Parece absurdo, né? Mas a verdade é ainda mais curiosa. Esse não foi o único motivo. A viagem até o Brasil era cara, a organização era difícil e a Copa ainda não tinha o mesmo peso que tem hoje. No fim, a Índia perdeu sua única chance de jogar uma Copa. Um país chegou perto da Copa, mas nunca entrou em campo. E se entrar em campo já era difícil, imagina jogar sabendo que uma única bola na prorrogação podia acabar tudo imediatamente. Já existiu uma regra na Copa em que um gol podia acabar com tudo na hora. Ela se chamava gol de ouro. Funcionava assim: se o jogo empatado fosse para a prorrogação, o primeiro time que fizesse gol vencia imediatamente. Não tinha tempo para reação, não tinha chance de buscar empate. Fez o gol, acabou. A ideia era deixar os jogos mais emocionantes, mas o efeito foi estranho. Muitos times ficaram com medo de atacar, porque qualquer erro poderia eliminar a seleção no mesmo segundo. Essa regra apareceu em Copas como 1998 e 2002, mas depois foi abandonada. Porque naquela época, um gol não virava só vantagem, ele acabava com tudo na hora. Só que às vezes nem precisa de prorrogação. Em uma Copa, teve jogo que praticamente começou e já estava 1-0. 11 segundos. Foi só isso que a Coreia do Sul teve antes de levar um gol na Copa. Em 2002, na disputa pelo terceiro lugar, Turquia e Coreia do Sul mal tinham começado o jogo. A bola saiu, a defesa coreana se atrapalhou e Hakan Şükür apareceu rápido demais. Ele roubou a bola, chutou cruzado e marcou. O estádio ainda estava entrando no clima e o placar já tinha mudado. Esse gol virou o mais rápido da história das Copas. Mais rápido que muita gente consegue pegar o controle remoto. E o mais absurdo é que quando você entende a jogada, parece que o jogo nem tinha começado. 11 segundos. Foi só isso. Mas na Copa, nem sempre vencer é o começo de uma era. Às vezes, levantar a taça parece virar uma maldição. Ganhar a Copa pode parecer o topo do mundo, mas para alguns campeões, foi o começo da queda. Existe uma famosa maldição do campeão. Funciona assim: uma seleção vence a Copa, chega na edição seguinte como favorita e cai logo na fase de grupos. Aconteceu com a França em 2002, depois com a Itália em 2010, com a Espanha em 2014 e com a Alemanha em 2018. Todas chegaram carregando o peso de campeãs do mundo. Mas dentro de campo, o favoritismo virou pressão. O time que parecia invencível simplesmente desmoronou cedo demais. E agora, a Copa vai mudar de novo, porque em 2026, o torneio entra em uma fase que nunca aconteceu antes. Essa Copa vai ser diferente de todas as outras. Em 2026, a Copa do Mundo vai ter pela primeira vez 48 seleções. Antes, eram 32 times disputando o torneio. Agora serão mais países, mais jogos e mais chances de histórias inesperadas acontecerem. E tem outro detalhe gigante: a Copa será sediada por 3 países ao mesmo tempo: Estados Unidos,
México e Canadá. Isso transforma a edição de 2026 na maior Copa já organizada. Mais seleções pequenas podem surpreender, mais torcidas vão aparecer e mais jogos podem virar história. Porque em 2026, a Copa não vai ser só diferente, vai ser a primeira com 48 seleções. E com uma Copa maior, também vem palcos gigantes. Um deles parece mais uma arena futurista do que um estádio comum. Esse estádio da Copa 2026 parece menos um estádio e mais uma nave pousada no Texas. O ET&T Stadium, chamado na Copa de Dallas Stadium, é um dos lugares mais absurdos do torneio. Ele tem teto retrátil, telão gigante e capacidade para cerca de 94 mil pessoas. E não vai receber só jogo pequeno, serão 9 partidas da Copa, incluindo uma semifinal. Ou seja, uma das decisões mais importantes do mundo pode acontecer dentro de um estádio que parece feito para impressionar antes mesmo da bola rolar. Quando a torcida lotar tudo, a imagem deve ser gigantesca, porque esse estádio da Copa 2026 parece menos um estádio e mais uma nave pousada no Texas. Mas agora vem a parte que mais mexe com quem torce pelo Brasil, porque algumas coincidências da Copa fazem muita gente olhar para 2026 de outro jeito. Existe uma coincidência estranha que faz o Brasil sonhar com o Hexa em 2026. O Brasil ficou 24 anos sem ganhar a Copa entre 1970 e 1994. E agora, de 2002 até 2026. Também são 24 anos, mas não para por aí. Em 1970, o Brasil foi campeão no México. Em 1994, foi campeão nos Estados Unidos. E em 2026, a Copa vai acontecer justamente na América do Norte, com México, Estados Unidos e Canadá. Coincidência? Talvez. Mas para quem acredita em sinais, essa sequência é curiosa demais. O Brasil já venceu depois de um jejum de 24 anos. Agora, em 2026, os 24 anos aparecem de novo. No fim, a Copa do Mundo é isso. Não é só futebol. É taça roubada, país que some, regra estranha, gol relâmpago, campeão amaldiçoado, estádio absurdo e coincidência que faz torcedor sonhar. Algumas histórias parecem inventadas, mas aconteceram de verdade. E talvez seja por isso que a Copa prende tanta gente. Porque antes mesmo da bola rolar, ela já está cheia de mistério. Agora me fala nos comentários, qual dessas curiosidades foi a mais absurda?